Fala família, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar o nosso Bases nesse novo formato, né? Nós tivemos já a primeira aula ao vivo com o Douglas, falando sobre o Evangelho. E a última aula eu vou encerrar com vocês também falando sobre mordomia, mas essas 6 aulas do meio vão ser gravadas, uma nova experiência que nós estamos fazendo para tentar proporcionar um pouco mais de qualidade e rapidez nas nossas aulas para você. Eu espero que você goste muito. Hoje o nosso assunto é o Reino de Deus. Afinal de contas, o que é o Reino de Deus? Você sabe explicar? Mesmo tendo muitos anos de cristão, muita gente não sabe explicar, expressar o que é o Reino de Deus. E hoje eu estou aqui para ajudar você a entender de uma vez por todas o que é o Reino de Deus. O Reino de Deus, ele é a mensagem central do ministério de Jesus. Se você observar aí o ministério de Jesus durante toda a Bíblia, a centralidade dele está baseada no Reino de Deus. E é engraçado porque eu não sei para você, não sei quanto tempo você tem de cristão, mas eu tenho já mais ou menos 28 anos que eu convivo com esse ambiente de igreja. E eu fui me despertar para isso, para esse ensinamento, mais ou menos em 2013, 2013, por aí. E engraçado que nessa época eu tive a oportunidade de conversar com um grande pastor da nossa nação, e eu estava com isso fervendo no meu coração e quis perguntar para ele, né, pastor, por que não se fala sobre isso? Né? Por que não se dá ênfase para o reino de Deus? Por que isso não é pregado, não é falado nas igrejas? Ele deu uma desviada na conversa, assim, tal, citou alguns exemplos que eu não concordei muito, mas enfim, eu acho que a pergunta surpreendeu ele, porque de fato, até aquele momento na nossa história como cristão, pelo menos na ênfase, né, dos anos que eu tive presente na igreja, não havia de fato essa ênfase, né, a ênfase não acontecia. E eu até pensei sobre aulinhas de criança, por exemplo, a gente fala, né, do fruto do Espírito, a gente fala sobre a Arca de Noé, a gente fala sobre diversos assuntos, mas falando especificamente do Reino de Deus, a gente não fala. Isso aconteceu em 2014, pelo menos para mim, eu percebi em 2013, 2014, isso começou a entrar em pauta, só que assim como um monte de palavras sofreram, né, o muito uso acabou deturpando a palavra, né? Porque, por exemplo, quando no início dos anos 90 a gente começou a usar a palavra, o termo gospel, né, que significa evangelho, mas tudo era gospel, né? Você fazia música gospel, rádio gospel, TV gospel, a festa da sua criança era gospel, qualquer coisa podia ser gospel. Na verdade, a gente poderia gospificar as coisas chamando de gospel. Ah, vou fazer um arraiá gospel, vou fazer um funk gospel, qualquer coisa podia ser gospel, independente de ser gospel ou não, né? E acabou banalizando a palavra, não é verdade? Então isso aconteceu também com o reino, porque começou a falar, né, cultura do reino, beleza, evangelho do reino, beleza, mas aí começou, qualquer coisa era reino, qualquer coisa que eu quisesse crentificar, vamos dizer assim, eu chamava de reino. E acabou banalizando um pouco a palavra, então vamos retomar aqui, porque de fato ninguém sabe explicar, mas todo mundo usa essa palavra comumente nos nossos dias. Então vamos entender qual que são os problemas, as implicações e as respostas para o que nós estamos desenhando aqui. O primeiro problema, a primeira implicação é porque há uma confusão entre reino dos céus e reino de Deus, ok? Reino dos céus e reino de Deus. Tiago, qual é a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Na verdade, reino dos céus só é citado pelo Evangelho de Mateus, porque Mateus tinha um objetivo quando escreveu o seu Evangelho. Ele queria tocar os judeus. E para tocar os judeus, ele tomou um cuidado. O judeu, não sei se você sabe, ele não fala o nome de Deus em vão. E Mateus considerou que seria melhor se preservar de usar o nome Deus quando escreveu o seu Evangelho. Por isso ele usou reino dos céus. Mas na verdade, reino dos céus é a mesma coisa que o reino de Deus. Isso causa uma confusão, porque na nossa cultura a gente vê o céu
com nossos olhos gregos, né? Eu sei que eu falo mais sobre isso no curso de Cosmovisão, que você vai ter a oportunidade de fazer terminando esse aqui, ok? Eu falo exclusivamente sobre isso, na verdade, né? Sobre a maneira como a gente vê o mundo e da onde se baseia a maneira como a gente vê o mundo. Mas para encurtar aqui para você, para trazer você para o nosso assunto, nós olhamos com esse olhar para o céu, né? Para o reino dos céus, como algo distante, como algo inatingível, porque nós viemos de uma cultura grega. A cultura grega, ela nasce com todos os deuses, né, com essa mitologia, a palavra que eu estava procurando, mitologia, e essa mitologia molda a maneira como as pessoas pensam. Dentro da mitologia existe um lugar, mitologia grega, um lugar chamado... como é que chama a produção? Lugar... Não é Coliseu, não? Não. Que loucura. É. Os deuses ficam lá no Olimpo, não é verdade? E nós ficamos aqui. Isso aconteceu por um problema com a caixa de Pandora. Era como se os homens vivessem um tempo maravilhoso, onde não precisavam trabalhar aqui na Terra. Os deuses se relacionavam com eles aqui, mas com a tal da caixa de Pandora eles foram afastados. Os deuses ficaram lá no panteão dos deuses, lá em... Nossa, fugiu de novo. No Olimpo. Lá no Olimpo. Enquanto nós estamos aqui amaldiçoados pelo trabalho e com poucas interações divinas. E o céu é uma fumacinha, né? E aí vem todos os desenhos também ao longo da história, né, da Igreja Católica, com os anjinhos ali tocando arpinha, que vem dessa cultura grega e tudo mais. Então o céu desenhado pela cultura grega não tem nada a ver com o céu da Bíblia, ok? E na verdade o céu não é o lugar onde o reino está, mas o lugar de onde o reino vem. Por exemplo, se eu falar que tem uma pessoa que veio dos Estados Unidos para cá, né? Os Estados Unidos não é o lugar onde ela está, mas de onde ela veio. Ela pertence àquele lugar, mas veio para cá, entende? Então, é mais ou menos como o reino de Deus funciona. Uma melhor palavra para descrever o reino de Deus seria o reinado de Deus, ou onde o reino de Deus acontece. Eu gosto da explicação mais filosófica, mas não filosófica, mais física, né, que o Einstein usaria, né? Einstein falou sobre o espaço-tempo, sobre o tempo e o espaço é uma coisa indivisível, né? Para mim, o reino de Deus é o tempo e o espaço onde o reino de Deus acontece. Então, isso a gente vai entender ao longo do tempo, ao longo das aulas e também, principalmente na aula de Cosmovisão, mas o reino de Deus é o espaço-tempo onde Deus governa. Então, nós precisamos entender que quando Deus criou todas as coisas em Gênesis, ele criou um espaço chamado Terra e ele fez esse espaço propício para receber a visita do céu, a visita do reino de Deus na terra. E o homem seria o responsável por espalhar o reino de Deus por toda a terra. O homem recebeu a incumbência de refletir aquilo que ele via no céu através de um ponto de acesso do céu na terra chamado Éden, ok? E ele iria expandir essa cultura do Éden, a cultura do céu, por toda a terra. Isso é o reino de Deus. É como se o Brasil fosse ainda colônia de Portugal e as coisas que nós tivéssemos aqui seriam um espelho do que havia em Portugal. Como durante muito tempo aconteceu, né? Nós, como colônias, espelhamos o reino de Portugal aqui no Brasil. Por isso nós temos muita influência em todos os aspectos, por exemplo, de arquitetura, de comida, de língua, de um monte de coisas que vieram de Portugal para cá. Era a mesma coisa do céu para a terra. O reino dos céus seria refletido aqui na terra pela figura do homem. O homem representaria o próprio Deus e o homem se encontrava com Deus para poder aprender de Deus e espalhar por toda a criação a cultura de Deus. Porém, nós sabemos que em Gênesis também, logo no 3º capítulo, relata o advento do pecado. E com o pecado houve uma separação entre os céus e a terra. Houve uma separação entre o reino de Deus, porque o reino de Deus é todo santo, único, poderoso, porque ele contempla a glória do próprio Deus. E isso não poderia se refletir mais na terra, que havia pecado, sujeira, coisas ruins e erradas. Tanto que uma das primeiras coisas que acontece depois da queda é um assassinato,
né? Isso jamais aconteceria no reino de Deus, ok? Então, neste momento aqui, nós estamos vivendo uma era, um século, é o que a Bíblia vai chamar de mundo, de era, de século. É o tempo e espaço onde Deus não está governando plenamente, embora ele tenha domínio sobre todas as coisas. A Bíblia vai dizer que há aqui um príncipe deste mundo, o Deus deste século, ou o Deus desta era, que é Satanás, nosso inimigo, nosso adversário, ou seja, ele está governando o tempo presente. Dito isso, nós precisamos entender o movimento de Deus de fazer a sua vontade acontecer mais uma vez. Mesmo com essa separação, Deus toma a iniciativa de se aproximar mais uma vez do homem. E isso ele vai fazer durante toda a história, mas o marco disso é quando ele institucionaliza a sua vontade em Êxodo 19. Em Êxodo 19 ele diz para o povo que ele gostaria que o povo fosse um reino sacerdotal, para fazer a primeira vontade dele, refletir o céu aqui na terra. O povo ameaça fazer, não faz. Você vai ver mais sobre isso na próxima aula, que é a aula de sacerdócio com o Felipe. Mas o que acontece é que Deus cria uma alternativa para receber um pedacinho do céu na terra. Essa alternativa se chama tabernáculo. Ele chama Moisés lá para o céu. Ele leva Moisés, né? Moisés sobe o monte, no monte ele se comunica com Deus e Deus mostra para ele um tabernáculo que tem lá no céu e ele reproduz esse tabernáculo aqui na terra, onde uma vez por ano, num espaço especial, uma pessoa chamada sumo sacerdote recebia a presença do próprio Deus. Não era exatamente o que Deus queria, mas era uma alternativa para isso acontecer. Qual que é o problema? O problema é que ainda assim, nesse espaço, se o homem entrasse nesse espaço, ele entraria com pecado. Então, Deus criou uma outra solução. Ele cria o tabernáculo, mas para o homem poder entrar nesse lugar santo, que é chamado Santo dos Santos, no tabernáculo, ele precisava fazer algo especial. Ele pegava um cordeiro especial e o pecado do sacerdote era transmitido para o cordeiro. Então o cordeiro era morto em sacrifício para santificar o sacerdote. É como se criasse um vácuo de santidade para que naquele momento o sacerdote estivesse santo a ponto de poder entrar num lugar chamado Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e onde Deus descia uma vez por ano para estar entre o seu povo. Interessante dizer que o povo estava todo ao redor do tabernáculo, o povo estava aguardando com expectativa a descida de Deus. Deus descia como uma nuvem ali dentro do santuário, então o povo poderia contemplar, mas somente o sumo sacerdote estava de fato na presença de Deus. É uma pequena maneira dele se aproximar de Deus, num movimento feito por Deus em direção ao homem, para trazer de volta ou mostrar mais uma vez para o homem como Deus gostaria que fosse, como seria o reino de Deus na terra. Agora, é interessante a gente olhar para a vida de Jesus, porque tem um versículo que não é muito famoso, não é muito conhecido, não é muito estudado, mas ele carrega uma chave gigantesca para todo o nosso estudo. E eu queria que você olhasse aí comigo João 1,14. Eu vou abrir na minha cola aqui João 1,14 também. João 1,14 diz assim, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Pause. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Legal, muito bonito versículo, parabéns, Deus abençoe João, que escreveu, mas não significa nada para nós. O que isso significa para nós? O que isso mudou na sua vida ouvir isso aqui? Nada, ok? Porém, quando a gente vai analisar mais uma vez, a gente percebe que a palavra habitou aqui, traduzida como habitou, ela é traduzida como habitou porque não há uma palavra em português correspondente ao que foi escrito em hebraico. A palavra esquino ou esquinó, eu não sei, mas é a palavra habitou. A palavra habitou, na verdade,
é a palavra tabernaculou. É isso. Em hebraico está escrito tabernaculou. Por quê? Porque Jesus veio até a terra para armar um tabernáculo no meio dos homens. E você é inteligente, você sabe. O que havia no tabernáculo, gente? A oportunidade de se receber a presença de Deus, a oportunidade do céu descer até a terra. Ou seja, Jesus era o ambiente propício. Ele era o ambiente propício para que os céus descessem até a terra. Ok? Só que falta ainda uma coisa. Por quê? Porque se você olhar o verso 29, nós vamos completar o que nós estamos falando. João 1, 29, diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João, aí o Batista, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro e ele é o tabernáculo. Ele é tudo que Deus precisa para fazer o céu caminhar em direção à terra, para refletir mais uma vez a imagem do céu na terra, como é a vontade de Deus. Deus deseja o reino dele se espalhando por toda a terra. Então o que ele fez? Ele plantou na barriga de uma virgem o próprio Deus, o seu filho, o próprio rei desse reino, para reinar sobre todas as coisas. Nós sabemos que o tempo e o espaço aqui é governado por Satanás, o Deus desse século, o príncipe desse século, o Deus desta era. Mas Deus plantou na barriga de uma virgem a sua própria semente, o rei do reino de Deus, para invadir esta era e para espalhar a boa notícia. O reino dos céus chegou. Cara, não sei se você tinha essa noção, né? Eu sei que a aula do Douglas foi maravilhosa e ele explica também, a gente teve até um testemunho de pessoas que há muitos anos já congregavam em outras igrejas, em outras comunidades de fé, mas que nunca tinham entendido a compreensão, nunca tinham tido, a compreensão total do evangelho, né? Como o Douglas explica. E é isso. Né? Ele invadiu esta era para proclamar as boas novas do reino de Deus. A boa notícia de que o reino de Deus havia chegado. E é isso, o reino dos céus, o reino de Deus chegou. Só que tem um problema. Jesus chega, anuncia o reino de Deus com 30 anos, com 33 ele morre, alguns dias depois ele vai embora. Como assim, Jesus? Como você vem para me dar essa boa notícia? Você vem para ser o tabernáculo, você vem para ser o cordeiro, e de repente você fala assim, beleza, valeu, obrigado, valeu, galera, tô indo embora. E vai. Como assim? O que aconteceu? E o pior, ele faz pior. Jesus faz assim. Pior não, porque é o melhor, mas é o pior, é a força de expressão. Ele faz assim, é importante que eu vá, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vai descer, e ele é muito melhor do que eu. Gente, pelo amor de Deus, o que pode ser melhor do que Jesus? Só Jesus sabe o que pode ser melhor do que Jesus. Porque Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, mas quando ele via o Espírito Santo, é o Espírito em nós. Melhor do que ter o Emanuel, o Deus conosco, é ter o Espírito Santo de Deus reinando dentro de nós. E a partir dele construir a nossa vida. A partir dele construir a realidade do reino de Deus. Construir o ambiente propício para a sua habitação. E cara, é muito legal porque Jesus, quando ele era o templo, quando ele era o tabernáculo, ou o templo pode ser a mesma figura, o tabernáculo e o cordeiro, ele tinha capacidade de fazer o céu descer na terra. Então ele passava numa vila e havia alguém morto naquela vila e ele falava assim, olha, não tem ninguém morto no meu reino, então você ressuscita. Ele passava num lugar que as pessoas estavam com fome, naquela época tinha muita fome, e ele falava assim, não, no meu reino não tem fome. Vamos multiplicar o pão. Ele multiplicava o pão. Ele passava num lugar que tinha alguém precisando ser curado. Ele olhava e falava, não, no meu reino não tem ninguém que precise de cura. Está todo mundo curado lá, então seja curado. Era assim que Jesus fazia. Ele trazia o próprio reino dos céus para a terra. Ele tinha capacidade de reproduzir os céus na terra. E nós ganhamos isso com a presença do Espírito Santo morando dentro de nós. Ele disse que nós faríamos obras ainda maiores do que as deles. E ele disse para nós que nós deveríamos anunciar o evangelho do reino de Deus. Então entenda comigo. Havia um jardim, um lugar propício para a habitação do próprio Deus. Com o pecado,
Deus toma a iniciativa de criar um tabernáculo, um lugar propício para a habitação do próprio Deus. Depois do tabernáculo, Davi decide fazer um templo, o seu filho Salomão realiza isso. Então há um templo, e houveram outros depois destruídos e construídos, mas um lugar de habitação para o nosso Deus. Depois veio Jesus, o Deus encarnado, e ele habitou entre nós, assim como havia prometido os profetas. Mas, por último, como que fica? Como que fica a nossa história? Onde a gente entra nisso? Por último, a igreja, o lugar de habitação do nosso Deus. O Espírito morando dentro de nós e nós unidos como pedras vivas, assim como Pedro vai dizer na sua carta. Nós unidos formamos o local de habitação do nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é a vontade de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus deseja habitar entre nós. E se um dia foi o jardim, se um dia foi o tabernáculo, o templo, e se foi o próprio Jesus aqui na terra, hoje é pela igreja, como diz Efésios 3:10. Hoje é pela igreja o local de habitação de Deus através do seu povo. E você é o portador desta boa notícia. Você tem que contar para as pessoas. Você ganhou essa incumbência do próprio Jesus. Ele disse: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, contem essa boa notícia. Deus deseja habitar entre os homens e nós podemos formar o local da sua habitação. Já parou para pensar como isso é maravilhoso? Cara, sabe qual que é o nosso problema? Nosso problema é que muitas vezes nós temos tratado o evangelho como um remédio amargo, sabe? Deixa eu pegar meu copo para ilustrar aqui, porque eu aproveito para beber água. Mas fala assim, olha, aqui está a sua salvação, ó, dá uma olhada, é muito bom ser salvo em Jesus, ser evangélico, aleluia. Entende? Como a gente tem feito? Até pingou aqui, mas não foi baba não, tá? Entende como a gente tem feito? A gente tem oferecido Jesus para as pessoas como um remédio amargo, sabe? Tipo assim, olha, ou então, olha, se você não tiver Jesus, hein, você vai pro inferno, hein? Mas, cara, embora seja verdade esse jeito de se falar, não é como Deus propôs. Não é como Deus gostaria que fosse. Por quê, gente? Porque o céu é um local maravilhoso e acessível, o local de habitação do nosso Deus. E esse céu foi prometido por Ele, queria descer até a terra para que Ele pudesse habitar entre nós. E todas as maravilhas que o nosso Deus tem lá no céu, feita por Ele, lá no céu, Ele vai espelhar aqui na terra, porque essa é a vontade dEle, de Gênesis e Apocalipse. Se você ler Gênesis 1 e 2, se você ler Apocalipse 21 e 22, nós estamos contando a mesma história, o princípio e o fim. O princípio e o fim, a mesma história. Começa e termina do mesmo jeito. Nós sabemos o final da história e ele é maravilhoso. Nós não podemos vender essa ideia como algo, como um remédio amargo. Não. Sabe qual que é a figura que deveria ser? Sabe quando você vai naquela sorveteria gourmet que custa R$800 o quilo de sorvete? E aí você fala assim, posso experimentar? O cara fala, pode. Aí ele pega... Em vez de pegar uma pazinha para você experimentar, ele pega aquela colher de café, sabe? Que tem um milímetro só de sorvete nela. E ele passa ali, você experimenta e você fala, eu quero mais disso. Sabe? Este é o Evangelho. Nós queremos mais. Nós queremos mais do Espírito Santo. Nós queremos mais da presença de Deus. Nós queremos nos juntar com as pedras vivas para formar o lugar de habitação do nosso Deus. Porque é maravilhoso quando contemplamos, é maravilhoso quando sentimos, é maravilhoso quando conhecemos. E você pode fazer isso de forma individual e coletiva. Você pode fazer isso, experimentar isso no seu quarto, Mateus 6,6. Mas você pode experimentar isso de forma coletiva com os seus irmãos. Isto é a igreja. É experimentar o reino de Deus de forma coletiva, é presenciar a descida do céu até a terra, a visita do céu até a terra. É um gostinho daquilo que a gente vai experimentar durante toda a eternidade, de quando um balde daquele sorvete não vai ser suficiente, quando eles vão ser infinitos. Você tá me entendendo, cara? Eu não sei se você consegue compreender que nós precisamos mudar a maneira como a gente pensa.
Porque Jesus não é um remédio amargo, embora ele seja um remédio. Ele é um sorvete maravilhoso do qual você experimenta e pede mais. É assim que nós precisamos pregar o Evangelho. Ele é a boa nova, a boa notícia. Nós podemos acessar mais uma vez o reino de Deus. Nós podemos acessar mais uma vez o tempo e espaço onde Ele governa. E nós vamos viver eternamente com Ele. Se agora nós vemos um pedaço do que está acontecendo, durante toda a eternidade estaremos com Ele. Se agora ainda esperamos pela plenitude desse reino, pelo governo total de Jesus sobre todas as coisas, nós já vivemos como se Ele reinasse. Por quê? Porque Ele já reina em nossos corações. Tá bom, Thiago, beleza, entendi, vou mudar minha perspectiva, vou provar desse sorvete maravilhoso e vou vender essa ideia para as pessoas de que Jesus não é um remédio amargo, de que ir na igreja não é algo chato, mas de que Jesus é um sorvete maravilhoso, de que estar e ser igreja com os meus irmãos é melhor ainda. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus disse que isso vai acontecer em plenitude, porque se é tão bom assim, eu quero viver a plenitude disso. E Jesus nos disse, ele disse que os últimos dias serão como os dias de Noé. Sabe uma palavra que define isso, gente? Hedonismo. Sabe quando você vive para o seu próprio prazer, para suas próprias vontades? A geração de Noé vivia para os seus próprios prazeres. Jesus diz, eles casavam-se e davam-se em casamento. Eles não tinham aliança. Eles não se firmavam, eles comiam e bebiam, porque o prazer deles estava na comida e na bebida. Porque eles eram glutões e beberrões, eles faziam festas para tudo. Cara, uma geração que pensava só no seu próprio eu, só no seu próprio umbigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que essa geração é muito diferente da nossa? Pelo contrário, a nossa geração talvez seja a geração mais parecida com a geração dos dias de Noé. Sabe, a gente tem hoje um dispositivo na nossa mão para nos dar prazer. Não estou nem falando de prazeres ilícitos, não estou nem falando de você consumir algo como uma pornografia que pode chegar no seu celular para você, não. Eu estou falando de algo que é o Instagram, por exemplo, que a cada toque que você dá na tela te libera microcápsulas de prazer. Por quê? Porque você vive para o seu próprio eu. Sabe, gente, nós estamos falando sobre algo que é desenhado para te estimular, para te dar prazer. Todo o nosso ambiente é estimulado para te fazer comprar, querer, possuir, aparecer, mostrar. Nós estamos vivendo uma geração totalmente hedonista. E isso tem feito a gente quebrar as alianças. Quebrar as alianças. Por quê? Porque agora a gente se casa e se dá em casamento. E casa de novo. E se não der certo, a gente separa e casa com outro. Sabe, hoje eu estava vendo uma notícia, o site de notícias dizia, uma pessoa famosa, não vou citar nomes, mas ela dizia assim, a vida é feita de ciclos, por isso meu casamento acabou. Não! Você casou errado, cara! Você casou pelo motivo errado. Você não casou para completar um ciclo da sua vida, não. Você se casou e fez uma aliança diante de Deus e dos homens. E essa aliança é primeiramente feita com Deus e por isso você não pode quebrar. Você não deve quebrar por isso. Entende? Nossa geração vive de ciclos, de momentos, mas nós estamos pensando em algo que é eterno. Nós não podemos ser como essa geração hedonista. Nós precisamos ser como Jesus e procurar encontrar o nosso prazer nele, na sua vinda, no seu reino. Cara, uma pergunta que cai como uma luva, né, nesse contexto é: como será que Noé agiu diante dessa situação? Quando Noé recebeu a notícia de que viria um grande dilúvio, a água cobriria toda a terra e toda a vida se extinguiria, que só seriam salvos quem estivesse com ele na arca. Você acha que Noé se preocupou em comprar casas e mais casas? Em comprar cabeças de gado? Você acha que Noé se preocupou com o quê? Noé se preocupou com uma coisa: construir aquilo que seria capaz de transportá-lo da era para a era vindoura, da era que ele estava para a era vindoura. Cara, qual deve ser o nosso comportamento? O mesmo.
Nosso comportamento deve ser construir um ambiente seguro para a gente passar desta era para a era vindoura. Pensando em reino de Deus, como a gente pode pensar em construir algo que a gente pode levar para outra era? É simples, faça uma avaliação de onde você tem aplicado os seus recursos. E recursos, entenda, eu estou falando de tempo, estou falando de dinheiro, estou falando de dons, estou falando de conexões que você pode ter, aonde você tem investido os seus recursos, em algo que pode ser transportado desta era para a era vindoura ou algo que vai acabar aqui. E, gente, deixa eu fazer um pause aqui para falar sobre isso, porque algumas vezes algumas pessoas podem me entender mal. Não estou dizendo que você não pode ter sua casa, não estou dizendo que você não pode ter conforto para sua família, não estou dizendo que você não pode empenhar o seu dinheiro numa viagem ou numa comida gostosa, nada disso, ok? Nada disso, você pode viver e viver bem. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância, mas a sua construção não está nisso. O seu maior prazer está naquilo que você vai transportar de uma era para outra. Tá tudo bem, pode viver em conforto com a sua família. O lance é, você não vai ficar investindo em muitas casas, imóveis, coisas. Você vai investir o seu tempo em coisas que esse mundo que vai ruir nesse mundo, que a traça corrói, como diz Jesus. Entende? Então, pode ver sua vida normal, mas o seu primeiro pensamento está em construir aquilo que vai te transportar desta era para a era vindoura. Então, quando isso vai acontecer? Vai acontecer da mesma maneira que aconteceu com Noé. Assim como quando Noé terminou o seu trabalho de construção e tinha o veículo pronto para transportá-lo desta era para outra era, assim vai ser com a igreja. Assim nós, como pedras vivas que formamos o lugar da habitação do nosso Deus, quando nós encontrarmos a última pedra, quando a última pedra for encaixada, sabe o que acontece, gente? Com Noé aconteceu, o próprio Deus com a sua mão fechou a porta da arca para mandar o dilúvio. O próprio Deus vai vir para nos encontrar, para habitar conosco quando a gente terminar o nosso trabalho. Até lá, viva o reino de Deus. Como, gente? Como um embaixador. Acho que Paulo mata a charada quando ele faz a figura do embaixador. Como alguém que representa o céu na terra, como alguém que vive as leis dos céus, a lei do reino de Deus, e não somente as leis da terra, embora a gente respeite as leis da terra, assim como Jesus fez. Jesus deu a César o que era de César, Jesus incentivou a gente a fazer isso, mas nós precisamos ver em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração é pautado pelo reino de Deus, pela sua lei. E nela nós temos que meditar de dia e de noite. E assim como um embaixador, sabe, não sei se você teve essa oportunidade de estar numa embaixada, eu fui tirar o meu visto para os Estados Unidos uma vez, e eu não sei se você tem essa noção, mas lá, cara, o território é americano, em solo brasileiro. Uma embaixada é um pedacinho de um país em outro país. Sabe o que acontece, gente? Quando nós chegamos num lugar, a embaixada vem conosco. A embaixada está conosco. Por quê? Porque nós representamos o reino dos céus aqui na terra. Paulo disse, vocês são embaixadores. Vocês representam o céu na terra. Então, aonde a gente está, tem que acontecer a mesma coisa que acontecia na vida de Jesus. Eu sei que nós ainda não vivemos isso em plenitude, mas eu acredito muito que nós vamos viver isso ao longo do tempo e nos últimos dias isso vai se acentuar de forma onde nós vamos cumprir de fato o que Jesus falou, fazendo obras ainda maiores do que as dele. Eu quero terminar te sugerindo um vídeo, que é o vídeo do Bible Project. Eu sempre digo nas minhas aulas que é o vídeo perfeito, que é o vídeo que se queimasse todas as Bíblias do mundo, se acabasse tudo, mas sobrasse esse vídeo, já daria para explicar tudo como funciona, toda a vontade de Deus. Então eu quero te encorajar a assistir o vídeo. Eu vou deixar aqui no link da descrição, o pessoal vai mandar também no grupo para você. E eu só conto ele no final da aula, porque é um vídeo que desenha em 5 minutos toda a minha aula. Então, curta aí Bible Project, tudo que eles fazem é muito bom. Espero que você tenha gostado. E na semana que vem, vamos ter mais uma aula aqui sobre sacerdócio com Felipe Batista. Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus.